Bom dia a todos presentes. Meu nome é Camila Dutra. Eu estou muito contente pelo convite de estar voltando a casa, mesmo que de maneira virtual, como estamos todos. Eu sou doutoranda em História, atualmente, na Universidade de Porto Rico, no Departamento de História, mas a minha formação é da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A graduação e o mestrado na área das ciências sociais, e no mestrado a minha ênfase de pesquisa foi na antropologia. Então, só para dar um pouquinho, né, de contexto, eu já tinha vindo previamente para Porto Rico no fim da minha graduação para um intercâmbio, e foi aí que eu comecei a desenvolver a minha pesquisa, né, para monografia. Fiz um pouquinho de trabalho de campo, então eu já tinha também essa influência da antropologia, né, essa ênfase. E depois, posteriormente, iniciando o mestrado, eu realmente decidi voltar para Porto Rico para ter um trabalho de campo uma imersão mais forte, né? E eu lembro que eu não tinha muita noção exatamente do que eu queria investigar. Eu havia trabalhado questões de identidade, né, em Porto Rico, por ser uma colônia, né, fazer parte do território americano, e tinha muitas questões e pontos de tensões que eu queria entender, conhecer, enfim. Tive contato mais com estudantes naquela época, né, da graduação pela minha universidade, e já para o mestrado, eu sabia que eu queria conhecer uma realidade diferente da ilha, mas não tinha muito claro qual ia ser o meu sujeito, qual ia ser o meu tema de pesquisa. Até inicialmente, previamente, falando com algumas pessoas aqui, entrando em contato com a universidade, eu soube que tinha o orçamento participativo, aqui era o pressuposto participativo, tinham implementado justamente espelhado, né, no modelo brasileiro, mas isso meio que não foi para frente, até que me apresentaram, porque eu queria conhecer zonas e áreas periféricas e comunidades, e aí me apresentaram a comunidade que eu acabei trabalhando e fazendo a minha imersão e meu trabalho de campo. Mas, previamente a isso era só para dar um pouquinho de contexto, no mestrado, começando as disciplinas de mestrado, eu comecei a gerar aquele interesse pela antropologia visual, as possibilidades de talvez usar fotografia na minha pesquisa, mas ainda não sabia, não conhecia muito, né, desta parte, dessa área da disciplina da antropologia. Então, eu tive a oportunidade de cursar disciplinas fora da PUC. Então, eu cursei 2 disciplinas na URGS, no PPGAS da URGS, após de antropologia, que foram uma disciplina foi de antropologia visual, com a Cornélia Kert, e a outra disciplina foi com o Achute, o Robson Achute, que era de fotoetnografia. Então, aí começou que eu comecei a conhecer um pouco mais, realmente estudar as questões metodológicas e abrir esse espaço da antropologia visual que eu ainda até então não conhecia na minha formação, na graduação e mestrado. Então aí eu fui buscando, comecei por aí. Então eu cursei essas 2 disciplinas e aí foi como que abriu, né, um mundo de possibilidades. Eu fiquei bastante encantada, né, com a disciplina de antropologia visual. Eu aprendi bastante, estudei muito as questões como de conceituais e metodológicas especificamente, e com a disciplina de fotoetnografia com o Achute, que eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco, né? O conceito, enfim, as utilizações, foram questões mais práticas. Não necessariamente de sair com a câmera, mas foram questões mais de utilização da câmera, ferramentas, etc. Obviamente, vimos também não somente a fotografia, como também outras mídias visuais, que também tinha na disciplina da Cornélia, né? Como vídeo, né? Áudio, enfim, outras mídias visuais além da fotografia. Então, assim, antes de adentrar na minha experiência, quando eu fui para essa comunidade fazer meu trabalho de campo, como foi para mim a questão da fotografia e a utilização na minha pesquisa, se
né? Essa parte mais metodológica e conceitual, teórica, né? Quando a gente vai falar sobre pelo menos no viés da antropologia, né? Eu sei que o Douglas também pode aportar com outros intelectuais e outros autores das ciências sociais, mas pelo viés da antropologia, quando se busca um marco no campo científico, né, de quem começou a falar sobre como disciplina mesmo, né, da antropologia visual, começou a alertar sobre as possibilidades de usar outros recursos e ferramentas na pesquisa social, normalmente é citada a Margaret Mead, né? Então, assim, ela já vinha alertando e trazendo as questões de por que não utilizar ferramentas e as tecnologias a favor, né, do pesquisador. Porque aí a gente entra nas questões mais formais e tradicionais das disciplinas, né? Então, a questão de esse ponto de tensão da valorização da imagem sobre o texto, como se tivesse em disputa, né? Ela já vinha alertando justamente que não, que outros tipos de tecnologias e ferramentas, mídias visuais, viriam para agregar, né, e trazer outras perspectivas para as análises, né, nas pesquisas sociais. Então, pelo menos para a antropologia e outras disciplinas das ciências sociais e humanas, se a gente for buscar esse marco, começava com a Mead. Mas, obviamente, a gente pode voltar no tempo, lá nos tempos do Malinowski, né, na antropologia, quando ele estava nas Ilhas Tobriand. Obviamente, ele utilizou fotografia também, né, na sua obra. Ele não era fanático da fotografia, mas ele também, né, além dos seus diários de campo e as suas notas, ele gostava de fazer alguns desenhos também, e utilizava assim outros cursos, desenho mesmo, e também as fotografias. Mas para a sua obra, para a sua pesquisa, a fotografia não era a parte, ela viria mais como apêndice, como podemos dizer assim, né? Porque tinha também essa visão mais tradicional antigamente, que a fotografia era bem mais como um recurso para provar, entre aspas, que o pesquisador estava em campo, né? A fotografia literalmente era um apêndice, ela não fazia parte da discussão analítica especificamente. A gente, né, vai falar ainda assim alguns outros usos distintos, né, da fotografia na pesquisa, mas se a gente for pensar, né, mais atrás na história, a fotografia acabava ficando como apêndice mesmo nas pesquisas. Mas, por outro lado, quando ele utilizava na sua obra as fotografias, ele pelo menos optou por fazer uma simbiose de texto e foto. Não tem uma regra, né, para utilizar a ferramenta como tem que ser assim ou tem que ter texto e foto, etc. Mas, como eu mencionei, Malinowski não focava na fotografia para a sua análise, mas ela também estava aí e também, de maneira simbiótica, somava também no seu texto, mas não era o seu foco. A descrição densa dele mesmo de pesquisa era o texto, né? E aí, essas discussões justamente da sobreposição do texto, a importância do texto para a fotografia, era o que vinha nos debates, né, da antropologia visual. Então, a Margaret Mead, desde nela ali nos anos 60, nos anos 70, ela já começava a alertar muito também para a questão fílmica, né, de filme. E aí a gente pode adentrar a questão da captação, né, se é o antropólogo que vai fazer o registro tanto fotográfico como de filme, né, de gravação mesmo, né, daí o ideal seria que ele obtivesse o conhecimento técnico, né, de saber utilizar e poder captar ele mesmo, até porque ele é um investigador e vai ter a sua visão, do que ter outra pessoa que seja um cineasta para fazer as captações, enfim, se é algo fílmico ou documental, né, de documentário. E também não vou entrar muito, né, na questão do filme, né, o foco aqui é a fotografia, mas
Tem também algumas dificuldades muito grandes, né, em relação a outras mídias que demandam mais, equipamento, né, enfim, e orçamento. Então a captação para produzir, eh, filmes antropológicos, né, ou documentários é bem é difícil, né, para conseguir recursos, né, um pesquisador conseguir esses recursos para ir para esse lado mais fílmico. Mas, pra fotografia também a gente poderia pensar isso, né, de ter às vezes a pessoa pode ter uma formação antropológica excelente, mas talvez não tenha o traquejo ou o manejo especificamente técnico com a câmera, pode acontecer, ou ao contrário, né. Então, assim, o ideal ela comentava que o ideal seriam que os 2 fossem a mesma pessoa, né. Mas a gente sabe que também a gente não necessariamente o antropólogo ou o pesquisador vai ser a pessoa que vai captar e produzir esses dados, né. No meu caso, que é o que eu vou falar um pouquinho da minha experiência, eu produzi os meus dados, eu produzi as minhas fotografias para utilizar na minha pesquisa em forma de narrativas. Mas também a gente sabe que pode, outros recursos de utilizar a fotografia na pesquisa são de fontes documentais mesmo, né. Eu posso fazer uma investigação, uma pesquisa, somente com fotografias de arquivo. E aí também já iria para uma outra reflexão, né, daí eu não entraria nessa questão mais técnica, porque, eu produzi esses dados, então tenho o meu olhar e já tenho a minha visão e as minhas perspectivas que estão, né, montando essas narrativas, ou o que eu quero passar nessa pesquisa, né, Mila, utiliza posso só aproveitar o gancho, assim? Eu também, vai, quando se vai, quiser eu me pensei que interromper, tu me é interrompe. que eu acho até melhor para ir, Sim, senão eu vou ficar isso que tu falou, assim, eu estava pensando antes e ontem estava me debatendo, mas eu não conseguia elaborar, hoje eu elaborei melhor, que é assim, a fotografia, até fiz uma pergunta, assim, a fotografia, ela é um dado empírico ou uma outra forma de linguagem, né, que o pesquisador utiliza para a sua interpretação, tal como o texto, né? E uhum. uma pergunta só assim de orientação, porque essas coisas elas variam, elas podem ser, né, a mesma, pode ser as duas ao mesmo tempo, pode ser só uma, pode ser outra. Eu usei de uma outra maneira, né? Mas eu acho que tem essa quase ambiguidade que talvez não precise ser resolvida, né? Talvez seja Não, a riqueza da fotografia, né, dessa linguagem. Mas tem isso, né? Tipo, é um dado empírico ou é como se fosse um texto imagético? Né? O que é? Enfim, hum. depende como vai ser usado. Enfim. Eu formulava mais ou menos essas questões quando eu estava escrevendo, né, a dissertação. Inclusive tem no meu texto muitas questões abertas, porque não tem uma resposta, né, não tem que ser resolvido como tu mencionou. A fotografia pode trazer inúmeras leituras, né, para o olhar do antropólogo, e também, se a gente for pensar em, né, o que que a gente está buscando, o que que a gente está querendo expor, seria uma pergunta. O leitor vai ter também a sua leitura, obviamente, mas é a mesma coisa que acontece com o texto, né. Se a gente for pensar em essas escolas mais tradicionais, né, que poderiam pensar: "Ah, mas a fotografia ou a imagem pode ser subjetiva, mas o texto também não pode ser?", né. E não é necessariamente que tem um sobrepor o outro, ou tem essa questão da simbiose entre ambas as coisas, é simplesmente mais recursos, mais possibilidades imagéticas, né, e mais possibilidades de reflexões que podem ser feitas através da imagem, né, através do pictório. E aí, como eu mencionei, né, que eu fiz uma disciplina de fotoetnografia com o Robson Achuti, professor de antropologia da URGS, ele vai, poderíamos dizer, para um outro extremo, né, ele nomeou, eu ia dizer nombrou, o termo fotoetnografia. Para ele, a utilização da fotografia, né, ele buscou trazer nas suas pesquisas, né, ele fez um trabalho lindíssimo no doutorado na França, na Biblioteca Jardim. Busquem, essa tese, é muito bonita, é um trabalho excelente. E ele utiliza as fotografias como narrativas fotográficas sem nenhum texto, né. Ele vai elaborando, né, a pesquisa dele,
textualmente, até que ele passa para seguindo as suas narrativas, mas aí somente com a fotografia, que é muito interessante também, que foi mais ou menos assim que eu utilizei na minha pesquisa, né. Eu vou até aqui ler rapidinho só uma citação dele, que ele fala que uma narrativa fotográfica deve se apresentar na forma, esse segundo, né, a utilização que ele fez na sua pesquisa. Deve se apresentar na forma de uma série de fotos que estejam relacionadas entre si e que acompanhem uma sequência de informações visuais. Série de fotos que deve se oferecer apenas ao olhar, sem nenhum texto intercalado, a desviar a atenção do leitor, espectador. Essa preocupação não impede que certas informações escritas possam ter sido anteriormente dadas àqueles que vão mergulhar na narrativa visual. Isto é, a justa posição dessas duas formas narrativas é possível e mesmo desejável, mas é importante notar que o ideal seria cada tipo de escritura fosse fornecida ao leitor separadamente, da forma que cada uma conservasse todo o seu potencial. E eu acho isso muito interessante. Por isso que eu, né, no meu caso, eu optei por essa imersão também, né, de deixar separadamente, fiz uma breve descrição textual no começo desse capítulo, e aí foram as sequências narrativas de fotografias, que foi o que eu achei que fazia mais sentido no tipo da pesquisa que eu estava realizando, né. Eu trabalhei numa comunidade em Porto Rico, que tinha um centro comunitário bastante ativo, autogestionário, que tinham muitas oficinas, brindavam muitos serviços para a comunidade, uma comunidade bem familiar, bem musical, né, foi nessa comunidade que saiu grandes nomes de artistas e músicos bem conhecidos em Porto Rico, da salsa, enfim, que são bem importantes e caros para essa comunidade. E eu literalmente mergulhei aí, nesses quase 5 meses que eu fui fazendo campo ali, e os estímulos e a maneira que eu observava as relações entre as pessoas, as vivências do cotidiano do bairro, eh, me fizeram ver que para o meu caso na pesquisa seria interessante trazer essas narrativas de maneira visual, sem estar explicando por texto, né, isso já estava sendo trabalhado, textualmente no meu trabalho, e eu queria deixar esse espaço mais, autônomo para fotografia, fazia mais sentido para mim naquele momento, né. Então, falando brevemente então, né, da minha experiência, eu tenho uma irmã fotógrafa, mas eu não era fotógrafa, sempre gostei de fotografia, fiz ali as disciplinas, e aí quando eu cheguei aqui eu comprei minha câmera e não sabia usá-la. Eu fiz um mini curso por Skype com a minha irmã, para ver a questão de uma máquina profissional tem muitos recursos, né, abertura, velocidade, não sei o quê, eu queria usar ela manual, eu não queria usar no automático. Por outro lado, eu acho que eu já estava fazendo campo desde que eu cheguei, né. Eu comecei a praticar com a câmera fora da pesquisa como tal, mas quando eu visitava a comunidade, participava dos eventos e das questões que tinha no centro, eu não estava com a minha câmera. Eu fui começar a levar a câmera na metade, mais para o final do meu período que eu estive lá, né. Então eu não queria chegar já com uma câmera, eu acho que daí tem toda essa questão de trabalho de campo que vai acontecendo aos poucos, que não tem uma receita, né. Eu fui conhecendo as pessoas participando dos eventos, trabalhando no centro, inclusive fiz uma oficina de fotografia no no centro, e mas não cheguei, assim, já com a câmera, então eu tive previamente esse estudo mais prático de ferramenta mesmo, de saber utilizar a câmera, de começar a brincar, tirar foto, sair por Porto Rico tirando foto, e aí tu ajusta a câmera e muda o ângulo, a luz muda, daí tu tem que ajustar de novo. Então eu fui meio que apanhando, entre aspas, para essa questão mais, de funcionalidade da câmera mesmo, até aprender a utilizar ela, né. Então, esse foi o primeiro desafio, digamos assim, no começo, de questões mais técnicas com a câmera. E aí depois foi sendo mais fácil, assim, ao momento que eu estava interagindo com as pessoas, que eu participava dos eventos, eu fui tendo essa abertura justamente porque
eu já estava sendo inserida nesse ambiente fazia bastante tempo, sabe? Eu não queria chegar já, porque pode ser um pouco intimidador, né? Como tu estar aí num ambiente se relacionando com as pessoas, tu não, sem ser invisível, mas também sem ser, como eu posso dizer, sugestionar ou enfim, não é sugestionar a palavra que eu queria utilizar, mas enfim, então foi todo um processo que foi se desenhando à medida que eu estava vivendo naquele ambiente, né? E aí também, se a gente for voltar para questões, né, metodológicas, assim, ferramentas, né, eu lembro que e isso eu vi daí pessoalmente vivenciando o campo, né? A Cornélia falava muito de questões como, obviamente, consentimento, né? Questões práticas que a gente precisa manter o rigor, né, na pesquisa, ou momentos que a gente pode ter algumas fotos roubadas quando tu vai tirar uma foto de longe com zoom em um ambiente que tem uma paisagem que tem pessoas, né? Tu não tem como ir pessoalmente correr lá na frente para pedir autorização para todo mundo. Agora, o momento que tu tá registrando pessoas e relações mais de perto, então tem toda essa questão do consentimento. E antes também, falando previamente com o Douglas, né, a gente estava falando justamente isso de usos, né, da fotografia na pesquisa, ou quais recursos que a gente vai utilizar, se eu vou construir os dados, se eu vou utilizar fontes, ou se, para um outro extremo, os sujeitos que eu vou interagir tomam a frente da captação, então, da câmera, digamos assim, né? Tem pesquisas que, então, eu poderia... que aconteceu no centro, nessa oficina de fotografia que a gente fez, né, de as pessoas, todo mundo pegarem as câmeras para praticar os exercícios, né? As fotos que eu utilizei e as narrativas que eu produzi foi a parte disso, da minha vivência, em que eu fui registrando esses momentos, né? Construindo essas narrativas através das minhas lentes, o que eu estava vendo. Mas seria diferente se eu pudesse dar a câmera para eles e dar para registrar o bairro, por exemplo. Eu fiz fotografias do bairro sozinha em outros momentos. Quando a gente foi fazer a oficina, todo mundo tinha câmera, né? As pessoas que estavam ali, alguns moradores que estavam participando, e eles foram tirando fotos. A gente foi tirando fotos em grupo de lugares e cada foto saiu diferente, mas seria diferente também de eu oferecer a câmera, eu digo, registra o que tu mais gosta do bairro, ou o que tu vê, que tu acha mais bonito. Então, teria também essa outra possibilidade, né? De dar espaço e dar abertura para ver segundo as lentes das pessoas que estão naquele ambiente, que estão vivenciando o que é importante para elas, né? E aí, o que mais eu poderia falar? Eu tinha tudo anotadinho, não olhei nada do que eu tinha anotado. Não olhei nada do que eu tinha anotado. Eu vou compartilhar então um pouquinho com vocês algumas narrativas que foram feitas nesse meu processo. Eu não sei se eu vou fazer certinho aqui. Vocês me avisam se vai aparecer. Ainda não apareceu nada. Espera aí. Share? Isso. Não tá dando. Aqui. Demora um pouquinho até abrir. Ó, foi. Bom. Tá aparecendo? Porque daí eu não vejo você. Foi. Eu ia perguntar para você se a gente pode ir colocando as perguntas no chat enquanto vem vindo as coisas assim na cabeça, daí depois vocês perguntam. Eu acho uma ótima. Respondem? Né? Até para não perder as perguntas. Tá. Me avisem que eu vou passando, porque daí eu não vejo vocês. Não tô vendo vocês. Né? Essa primeira parte dessa primeira narrativa é mais fora da comunidade, quando eu estava explorando também outras áreas de Porto Rico, né? Esse El Morro, essa fotografia belíssima, faz parte de um bairro histórico de Porto Rico. E então eu construí primeiramente a primeira narrativa antes da parte só de todas as narrativas no corpo do meu trabalho,
esse primeiro exercício que eu estava conhecendo áreas mais turísticas para depois ir para a comunidade e, enfim, e conhecer essa outra realidade que eu também estava buscando conhecer de Porto Rico. Por exemplo, essa fotografia, essa mulher, né, essa senhora, eu estava caminhando com a câmera e aí eu estava registrando, enfim, algumas coisas de uma pequena comunidade que tem até onde está o fundo, que ela aparece na foto. E aí ela veio, me viu com a câmera e veio perguntar, falando inglês comigo, né, como pensando, uma turista. Daí eu falei que eu era brasileira, que eu estava fazendo pesquisa, e a gente ficou 1 hora conversando, ela me contando da história de Porto Rico através, né, da vivência dela. E eu estava sem meu gravador, eu digo, puxa vida. E aí no final ela disse, ai, pode tirar uma foto minha, olha meus traços meio indígena. Daí eu tirei ali a foto, mostrei para ela, pedi o e-mail dela para mandar a fotografia, perguntei, né, se eu podia utilizar a foto, se eventualmente eu quisesse utilizar a foto, se ela, né, daria o consentimento, ela disse que sim. E aí então essas primeiras fotografias foram mais nessa parte mais histórica, né, de Porto Rico, caminhando, vendo muitos turistas, trabalhadores locais, as crianças, enfim. E aí então a questão da bandeira, né, aqui tem essa outra foto, eles a gente costuma ver muita bandeira, símbolo, camiseta, tudo, né, tipo, eles têm essa questão muito, de um orgulho porto-riquenho muito forte, né, justamente para essa questão da relação com os Estados Unidos, a gente vê bastante. Aqui eu estava num bairro mais boêmio, próximo da comunidade, que eu fiz alguns registros perto também do mercado público. Que também foi conversado, né, antes de tirar, é o que não tem todos, mas eu fiz muitos registros no mercado, conversei com as pessoas que trabalhavam aí, falei que eu estava fazendo uma pesquisa, se eu podia tirar algumas fotos, então também foi conversado, né, essa questão. E aí, então, eu agora adentrando, né, nas narrativas, eu vou passando rapidamente agora, não vou falar muito sobre a estética do bairro para começar. Falei que eu não ia falar muito, mas, né, dá para ver a bandeira. E músicos, né, também da salsa. El Niño de Trastalleres, Andy Montañez, é uma grande figura, um grande cantor de salsa que veio da comunidade, então a gente vê também pinturas e grafites de outros cantores, e Andy Montañez também é uma figura muito importante para o bairro. É como se fosse um sorvete que eles vendem, ó, como se... Mostrando também um pouco das obras que vinham sendo feitas, né, na comunidade, que eram projetos da prefeitura de lá, que já estavam quase prontas. Essa é a esquina, Calle Rosa com a Verdejo, que é onde está localizado o centro comunitário. Esse é o centro, que foi onde eu praticamente vivi por quase 5 meses, visitando todos os dias, semanalmente. Foi aqui que foi feita a minha imersão, meu contato com a comunidade. E lembrando que todas as fotos de pessoas e crianças que foram feitas no centro foram consentidas pelas mães. Esse menininho foi muito engraçado. Como eu estava conversando com a mãe dele, e aí ele veio se aproximando e olhando a câmera, daí eu perguntei se eu podia tirar foto. Eu vim aqui, vou tirar uma foto bem bonita tua. Daí ele foi se aproximando e ficou com a cara pegada assim na câmera. Eu mostrava para ele. Depois ele saiu correndo e nem me deu bola mais. Essa foto é um registro de uma das oficinas que eu participava lá, que era de dança terapia. No caso, daí foi a coordenadora do centro que tirou a foto da gente.
e essa da oficina de fotografia, que foi realizada através de um projeto do Museu de Arte com a comunidade. Então, está todo mundo ali com certificados, foi bem bacana, e também foi captada por outra pessoa, obviamente, pois eu estou na foto. Das oficinas que tinham lá, também tinha de desenho, de computador para as pessoas mais velhas, e tinha essa que era as aulas de dança para as crianças, né? Bomba e plena são ritmos tradicionais de Porto Rico, então eu também pude registrar e vivenciar e ver como iam acontecendo as aulas, né, de dança. Era um momento de muita gritaria, muita diversão e brincadeira. E elas estavam ensaiando também para um evento, né, que tem festas religiosas e festas tradicionais que aconteciam na comunidade. Eles estavam se preparando para o Dia das Mães, para fazer uma apresentação. A professora, né, ela também faz parte de um projeto do Museu de Arte, né, que realizava essas oficinas na comunidade. E ela conseguia coordenar toda essa criançada, né, tanto os meninos como as meninas. Mas era um ambiente, sim, muito descontraído, né, das crianças. Também, né, registrando algumas outras oficinas, tinha essa, Huertos Caseiros, as hortas domésticas. Esse não era um projeto do museu, daí era pela projeto do município mesmo, de São Juan, da capital. Era bem interessante. E tinha, assim, sempre tinha bastante envolvimento, né, das pessoas do bairro, da comunidade, nas distintas oficinas que tinham. Tinha uma adesão bem bacana dos moradores. Mais das mulheres, podemos dizer assim. Essa da horta até tinha mais homens, mas normalmente eu via que as mulheres estavam mais ativas no centro. E também, né, não podia faltar a parte musical, né? Todos os domingos tem música ao vivo no bairro e é o evento, né, da semana. Esse músico, ele se chama Rei Montanhês, é irmão daquele primeiro músico que eu mencionei anteriormente, Andy Montanhês. Eram, foram 18 irmãos. Até cheguei a registrar e conhecer a mãe deles, que já tinha 92 ou 93 anos na época que eu estava lá. Então, né, pessoal com as cadeiras na rua, gente vendendo cerveja, as frituras e muita salsa. E isso foi muito legal. Eu lembro que quando eu estava chegando para participar, como eles já me conheciam, né? O músico disse: Olha ali, tá chegando a fulana, né? A Maria, que era a coordenadora do centro, e eu e Camila. E aí começaram, e eu morrendo de vergonha. Já estava com a câmera e aos pouquinhos também fui me soltando ali para registrar um pouco. Já acabei ficando como a fotógrafa do centro, né? Daí depois. Essas são irmãs desse músico, né? Dessa família que tinha 18 irmãos. Vendendo ali os pastéis, algumas coisinhas para picar, né? Para comer. Cervejinha, que não podia faltar. Esse casal era muito engraçado. E ele é um baita de um cantor. Ele é músico também, mas ele canta muito. Ele deu umas palhinhas. Esse foi um momento muito engraçado. Pois essa pessoa que está apontando ali com a cerveja na mão, ele me viu com a câmera e ficou chamando, né? Eles estavam ali conversando antes, daí ele já tinha me visto com a câmera, aí ele pediu para eu tirar foto deles. Foi muito engraçado. Ele ficou posando mesmo, né? Eu mostrava as fotos ali no final.
da festa que eu falei também, né, que era muito importante, do Dia das Mães. Que foi toda uma organização bem importante também para eles, e o movimento dos jovens, né, na organização de todo mundo, né, para os alimentos, pra comida, para trazer música, para homenagear as mães. Era uma festa muito grande que foi muito planejada, né, entre as pessoas da comunidade. Também foi outro momento bem interessante, porque eu tinha até crachá, eles me colocaram como fazendo parte da organização. Foi muito legal esse dia também, participar. E aqui eles puderam apresentar, né, o que estavam ensaiando na aula de bomba. Eles depois puderam apresentar para as mães. Foi também bem bonito esse momento. Eu deixei para o final. Tem uma narrativa que eu acabei não colocando aqui, que foram retratos, né, das pessoas de muitas das pessoas que eu interagi na comunidade, né? Eu fiz uma narrativa só com o retrato dessas pessoas. E aí eu coloquei especificamente pela camiseta que ele estava usando, né? Para descrever como seriam as pessoas que são dessa comunidade, como eles têm orgulho, né, do bairro deles, de ser porto-riquenho, de ser de Trás-Talheres, enfim. Eu achei bem interessante, eu digo, bom, pelo menos vou colocar esse retrato justamente pela mensagem que diz na camiseta. Né? É isso. Obrigada, Camila. Então sou eu. Obrigado, Camila, adorei tuas fotos. Um monte de fotos, tem vários que eu não conhecia. Sei lá, eu tinha visto a dissertação e não me lembrava, mas assim, bem... Podem procurar a minha dissertação na página da biblioteca. O único problema da dissertação é que as fotos ficam mais feinhas, né? Ali eu até ia falar que, igual, ainda tem umas que estão mais estouradas porque foram ajustadas para imprimir. Lembra que teve aquele congresso que eu fiz a exposição das fotos, de algumas fotos. Então, elas foram ajustadas. Daí, eu já não sei muito disso, minha irmã me ajudou, fotógrafo, para impressão. Daí, elas estavam mais estouradas no computador, mas fisicamente elas estavam mais com a cor, né, ideal para ser impressa. Então, pode que tenha algumas aí que estavam mais estouradas. Não, são todas bonitas. E, então, eu não sei, Thay, tu quer que a gente já trate da tua questão ou eu apresento e depois a gente fala? Fala tudo. Pode ficar livre. A Thay pergunta aqui, o que eu fico na dúvida é em relação ao papel da fotografia na pesquisa. Ela, no caso, tem a posição de complemento da análise ou como algo próximo da etnografia, sendo ela a própria construção dessa análise. Então, Thay, até a gente comentou antes ali, exatamente sobre isso, que eu fiz a intervenção na fala da Mila sobre a fotografia. Às vezes ela aparece como um complemento do texto, às vezes ela é um texto. E aí vai depender do uso que é feito, e os dois usos são possíveis. Eu, por exemplo, eu quase acho que a minha descrição toda ali ela é utilizada como um dado empírico. Né? Eu uso ela para corroborar, por exemplo, coisas que eu falo no meu texto, né? Para demonstrar, para ilustrar. Né? É um tipo de uso. Né? Mas tem um uso que a Mila fez ali, que foi uma narrativa toda feita de fotografias. Né? E eu acho que tem outras possibilidades também ainda a partir da fotografia. Isso tudo vai depender também da tua fundamentação, né? Como qualquer metodologia. Né? Não é porque eu vou usar entrevista, que é uma metodologia, né, bem situada no campo, que daqui a um pouco eu não vou, né, eu não vou, eu vou ser dispensado de fundamentar e justificar e de falar sobre isso, né, explicar. Fotografia é a mesma coisa. Né? Talvez ela precise de mais argumentos, porque é isso, né? Ela é um elemento, talvez, como a Camila já resgatou, né? A Mead, o Malinowski, que já é algo antigo nas ciências sociais, mas, né, não foi algo completamente assimilado. Então, exige uma fundamentação maior, exige mais reflexão, exige mais estudo, mas é possível usar. E de várias formas. Aí eu acho que entra essa dimensão da imaginação sociológica, antropológica, né? Para conseguir lançar a mão de uma metodologia heterodoxa, né? Mas fundamentando, né? Demonstrando que faz sentido utilizar, etc.
Eu vejo desse modo. Não sei se a Mila quer complementar. Não, é o que a gente já vinha falando, né, anteriormente, não quero ser repetitiva, mas eu concordo com o que o Douglas fala, né, tem essa, a fotografia tem esse caráter polissêmico, mas também tudo depende de como vai ser a estrutura da tua pesquisa, né, qual vai ser a prioridade. Ah, tá, esse é o teu me Isso, confundi pode ir agora, falando abriu ali aí. abriu a tua tela. Né, esse caráter polissêmico ele pode ter diversas funções, né, em diferentes áreas do conhecimento. Então, claro, o debate estava justamente nisso, né, de que talvez algumas disciplinas vão abordar essa questão do peso maior do texto ou do peso maior da fotografia, e tudo depende do caráter que tu quer colocar na tua pesquisa, né? Beleza. Seja Posso para tocar? ilustrar ou seja para ser um texto visual. Posso tocar, Mila? Opa. Pode tocar. Já falei demais. Não, tranquilo, pode falar quando quiser. Mas aqui, ó. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para a nossa discussão. E aqui, essa foto aqui, né, que eu doei, emprestei para o evento, ela é bem bonita mesmo, eu gosto dela também. Enfim, daí eu coloquei aqui no começo da apresentação. Tela cheia. Aí, tela cheia. E, enfim, então eu sou, quase todo mundo conhece, mas né, sou Douglas, né, fiz um mestrado no programa, né, no PPG da PUC, em Ciências Sociais, hoje eu estou no doutorado, né, em Ciências Sociais também. O meu tema de estudos só um pouquinho aqui, eu não vejo vocês, é meio estranho, mas o meu tema de estudo é teoria de movimento social, né? Eu tento elaborar uma proposta interpretativa para abordar movimentos sociais a partir de uma dimensão afetiva, né? E essa dimensão afetiva tem a ver com afetos expectantes, né? Esperança, angústia. E isso começa, então, no mestrado. Como que eu faço isso? Só um momento. Aqui. Opa. O que está acontecendo? Desculpa, eu sou meio analfabeto digital. E então, na minha pesquisa, eu vou entrar diretamente assim na discussão, falando sobre fotografia a partir da minha experiência. Eu voltei agora aqui. A Thaís está me avisando aqui que eu passei muitos slides, mas agora está tudo certo. Então, eu quero abordar rapidamente, antes de algumas questões teóricas, né, que eu considero teóricas sobre fotografia, né? E aí aqui direções teóricas para o uso da fotografia na pesquisa. Então, eu estou meio perdido aqui. Eu acho que eu tenho que falar agora da minha dissertação. Minha dissertação, então, eu fiz um estudo sobre 2013, né, que foi onde eu usei fotografia, e eu utilizei, né, como um dado empírico, né, para minha análise, fotografias. Mas não foram fotografias que eu produzi, que eu fiz, né? Foram fotografias que eu coletei a partir de pesquisa em sites de notícia, né? São fotografias jornalísticas. Então, né, não são minhas. Já que uma grande diferença com relação à utilização feita pela Camila, né, como ela relatou, que são fotografias que ela mesma fez, né? Que eu me apropriei, utilizei, né, para minha análise, fotografias, né, então que eu coletei em sites de notícias, como eu falei, e utilizei de dois modos a fotografia, né? Como um dado empírico que quase ilustra meus argumentos. E em uma fotografia eu fiz uma utilização mais interpretativa da fotografia, né? Então, o que me orienta, assim, teoricamente, para pensar a fotografia? Eu tenho aqui, eu trouxe um autor aqui que é o Flusser, ele é filósofo, né? E ele tem um livro que é A Filosofia da Caixa Preta, Ensaios para uma Filosofia da Fotografia. E nesse livro ele tem um glossário no final, que ele tem os verbetezinhos, né, sobre, né, que eu trouxe aqui alguns que eu considero interessantes para a gente pensar um pouco a fotografia, o que é a fotografia,
do ponto de vista de uma apropriação sociológica, de pesquisa. Tá? Então, entrando já nisso, o Flusser diz que, né, fotografia é imagem tipo folheto produzida e distribuída por aparelho, certo? O que é uma ideia? A ideia é um elemento constitutivo da imagem, né? Ou seja, a fotografia é uma imagem. Então, o Flusser está dizendo que uma fotografia ela é sempre composta também por ideias, né? Uma ideia, ideias, formas de ver o mundo, imaginário, como nós, né? O que é significativo ou não significativo, ela está ali, está na fotografia, certo? Aí, uma outra coisa, um outro verbete que eu considero interessante é o decifrar. O que é decifrar? Decifrar é revelar o significado convencionado de símbolos, né? O que é idolatria? É a incapacidade de decifrar os significados da ideia, não obstante a capacidade de lê-la, portanto, a adoração da imagem. Por que eu trouxe isso? Porque é o seguinte, uma imagem, né, uma fotografia, ela exige interpretação, né? Uma imagem, ela nunca está dada completamente, né? Uma imagem, enfim, a gente vê alguma coisa quando a gente visualiza uma fotografia, só que o que a gente vê, né, precisa mais do que ser simplesmente olhado, precisa ser interpretada tal como um texto, né? Isso principalmente numa exigência, principalmente para a utilização da fotografia numa pesquisa, né, acadêmica, sociológica ou filosófica, né? E aí ele usa na idolatria, ou seja, se nós nos apropriamos de uma fotografia, né, de uma maneira muito direta, né, é possível que a gente esteja simplesmente idolatrando, ou seja, nos subordinando àqueles sentidos que aparentemente saltam daquela fotografia num primeiro olhar, né? Mas o papel do pesquisador, do sociólogo, do antropólogo, do filósofo é sempre procurar, tanto na fotografia que tu te apropria, como eu me apropriei de fotografias que eu não fiz, quanto nas próprias fotografias feitas, né, por nós mesmos, né, procurar esses sentidos, né, que são cavar os sentidos, né, da imagem, né? Nunca aceitar tão somente, simplesmente o que está dado ali. Eu acho que isso tem muito a ver agora, né, rapidamente desviando hoje, né, a gente está vive uma sociedade com, né, uma massa de conteúdo imagético gigantesco, né? É quase tudo imagem, né? Inclusive o texto, né, a forma textual de comunicação cada vez mais perde espaço, né? E no lugar tem essa ideia de vamos utilizar a imagem, né, que ela é muito mais rápida, ela diz muito mais rapidamente, as pessoas compreendem mais rapidamente o que se quer dizer, a expressão de uma ideia, né, porque está chapada ali, né? Está ali, está numa imagem que está, enfim, tem alguma coisa que foi coletada e está chapada ali, eu olho, aparentemente vejo, sim, eu vejo coisas, mas essas coisas, né, elas demandam e requerem interpretação, né? Mais do que simplesmente eu aceitar e me subordinar o que em primeiro momento a gente vê naquela fotografia, né? Caso contrário, a gente se comporte desse modo, é uma espécie de idolatria, né? Ou seja, idolatria é uma incapacidade de criticar algo, de olhar com critérios, de tentar interpretar alguma coisa para além do que está dado imediatamente, né? Enfim, eu acho que isso é bem interessante, bem importante para lidar com fotografias, assim. Principalmente acho que na vida ordinária, né? Mas ninguém vai ficar o tempo todo interpretando, né, fotografias, essas coisas. Mas na pesquisa, eu acho que isso é bem importante. Bem, aí o outro verbete que é bem interessante, que é imaginação. Ou seja, a imaginação para o Flusser é a capacidade para compor e decifrar imagens, né? Vou lá aqui. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Então, a imaginação é a capacidade de compor e decifrar imagens. Ou seja, eu gosto bastante da ideia de imaginação sociológica, a importância da imaginação e da criatividade para a produção científica, né? Então, e o Flusser coloca a imaginação num lugar bem importante aqui na relação com imagens, na relação com fotografias, porque é através da imaginação que a gente faz imagem, faz fotografia, e também através da imaginação que a gente decifra essas imagens, que a gente faz esse trabalho de anti-idolátrico, vamos dizer assim, esse trabalho de cavar, escavar, né, de procurar os detalhes, de interpretar as imagens e as fotografias, né? Então, a imaginação tem um papel bem importante, né, na relação do sociólogo, do antropólogo com a fotografia, tanto na concepção de uma fotografia quanto, né, no momento de interpretar, né? Ele usa a palavra, né, decifrar, né?
ou seja, procurar os símbolos, os significados, os sentidos, né, que estão ali dentro e muitas vezes não são evidentes, né? Deixa eu avançar aqui. Eu estou com um negócio aqui. Então, a fotografia não fala por si, ela apenas fala quando falamos com ela. A fotografia requer interpretação, e interpretação requer imaginação, né? Ou seja, a fotografia precisa ser interrogada, mesmo a fotografia né, de autoria, né, autoria própria, né? Ela, quando uma coisa, eu acho que é o momento a Mila talvez que fez, né, as suas próprias fotografias, possa falar também sobre isso. Uma coisa é o momento de fazer essa fotografia, de construir, né, a fotografia, talvez até né, uma analogia com a pintura, de pintar, né, de enquadrar, de pensar o que é significativo, o que eu quero aqui. Um outro momento é eu me apropriar desse conteúdo, né, imagético produzido e e utilizar, me apropriar dentro da construção do conhecimento que eu estou produzindo sobre esse objeto, né? Acho que são momentos diferentes, né, interconectados, mas diferentes. E o segundo momento, sobretudo, exige, né, então, que a gente interrogue a fotografia, pergunte coisas para a fotografia, procure coisas na fotografia, explore ela no sentido de tentar, né, o que ela pode nos dar e o que ela não pode nos dar, né? O que ela está dizendo e o que ela não está dizendo. Eu fiquei olhando aquelas fotografias da Camila, e várias delas pensando sobre isso. Tinha aquela que estava, né, Feliz Dia das Mães em inglês, né? Eu fiquei pensando, a Camila falou sobre a relação com os Estados Unidos, né? Bem, eu acho que a língua local predominante, né, Mila, é o espanhol, né? Mas aí tu tem ali um cartaz escrito em inglês, né? Isso talvez dê pistas, indique coisas de algum tipo de relação, né, dessa população com, no caso dos Estados Unidos, com outro país, questões de colonialismo, etc., né? Coisas de alimentação, né? Tinha ali frutas, pessoas comendo algumas coisas e tal. Enfim, isso tudo nos leva para algum lugar, né? Nos leva para universos de sentido e de significado, né, daquela população que, né, no caso, a Camila estava estudando. Só que isso tudo, né, a gente só encontra ou só chega com esse olhar mais sensível e mais interpretativo, né, sobre a fotografia. E é isso, conversando com a fotografia, né? Porque eu acredito que a partir daquela pequena introdução do Flusser, a gente não pode tomar a fotografia como um discurso por si só que, né, a gente olha para ela está dizendo coisas. Eu acho que essa relação menos crítica com a fotografia, ela pode ser perigosa no sentido de deixar o sociólogo, o antropólogo, o pesquisador muito subordinado a uma aparência, né, que tem na fotografia, né? Então, como fugir disso? Interpretando, fazendo perguntas, né, tentando escavar, né, aquela imagem. E avançando. Sobre a imaginação ainda, que não se trata, então, de uma imaginação no geral no momento da pesquisa, né? Se trata de uma imaginação sociológica, né? Se trata de ter a capacidade para compor e decifrar imagens a partir dos interesses e regras do campo sociológico. E aqui, então, né, a gente carrega para qualquer outro campo. Vou usar na história, né, no campo da história, da historiografia, no campo da antropologia, no campo da ciência política, né? Tudo tem que ser apropriado, acomodado e fundamentado a partir também de regras e formas de fazer e produzir conhecimento pré-existentes já no campo, né? Talvez vamos pensar a fotografia como uma inovação metodológica. Eu acho que é válido, é importante, é decisivo, né, a produção do conhecimento, né, sempre se renovar e sempre pensar em novas maneiras e formas metodológicas de acessar a realidade. Porém, isso tem que ser sempre acomodado dentro do que o campo já produz, já comporta e entende do que é a produção de conhecimento, né? Muitas vezes, evidentemente, né, sempre, como diz o Bourdieu, o campo sempre tem uma tendência para a conservação, né? Mas, né, não é completamente refratário e não é algo impossível, né, conseguir produzir alguma inovação dentro de um campo. E esse tipo de inovação, para ser aceito, requer, então, essa fundamentação, cotejar um novo com o que está estabelecido no campo, com as regras, né, com o modo de fazer e com o que se compreende, né, por conhecimento dentro desses campos, né? Só um momentinho. E sobre, então, a gente precisar de uma imaginação sociológica para
indagar, interrogar a fotografia, utilizar a fotografia, né, eu separei aqui alguns trechinhos do Wright Mills na imaginação sociológica. O que ele diz? Né? Ele não está falando de fotografias, né? Mas o que ele diz aqui tem coisas interessantes para nós, que ele diz o seguinte: a imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo, em termos do seu significado para a vida íntima e para a carreira de numerosos indivíduos. Na agitação da vida diária dos indivíduos, busca-se a estrutura da sociedade moderna. E dentro dessa estrutura são formuladas as psicologias de diferentes homens e mulheres. Só um momentinho aqui. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Na forma que eu compreendo, né, a utilização profícua da fotografia, que é a fotografia, ela sempre, eu acho que ela é um fragmento, né? Depois eu vou falar um pouquinho aqui, ou vou avançar aqui, já eu volto ali atrás, né? Que o Benjamin diz o seguinte: ele também não está falando de fotografia, o Benjamin, inclusive, era crítico com relação à fotografia, mas essa ideia dele aqui é muito boa. Ele diz que é necessário descobrir, na análise do pequeno momento individual, o cristal do acontecimento total. Aqui é texto meu. Em um mesmo cristal espaço-temporal, se desenrola uma profusão de interações interconectadas entre si por laços visíveis e invisíveis. Tanto mais rica será qualquer representação e interpretação fotográfica desse cristal, quanto maior for a sensibilidade e a imaginação sociológica para encontrar ou escolher as interações mais significativas, certo? Então, o que eu quero dizer com isso é a fotografia eu acho que ela capta esse momento particular, né? Momento particular, vida cotidiana. Eu acho que isso é inescapável. Porém, nesse particular, nessa vida cotidiana, né? Aqui que o Wright Mills fala, por exemplo, para olhar para a vida diária dos indivíduos e tentar encontrar nela as estruturas significativas, decisivas, tanto para socialização quanto para a sociabilidade das pessoas dentro de uma sociedade, né? É isso que deve ser buscado, né, quando a gente trabalha com uma fotografia do ponto de vista sociológico, que é conseguir relacionar e colocar aquele momento específico, cotidiano, né, que a fotografia é capaz de retratar, né, relacionar com essas estruturas, com os elementos mais gerais que orientam, que condicionam e que interagem também com esse cotidiano, né, para assim a gente conseguir produzir, né, de fato, conhecimento sociológico, ou seja, seja qual for o tipo de conhecimento que a gente está interessado em construir. Mas é isso, conseguir fazer a conexão, né, a partir dessa arqueologia na fotografia, né, com, né, os elementos mais amplos, mais gerais da sociedade. Então, a coisa do cristal individual aqui, do Benjamin, né, que ele quer encontrar no cristal individual, né, quer dizer, na análise do pequeno momento individual, cristal do acontecimento total. Eu acho que é bem pretensioso essa ideia, né, até de totalidade e tal, mas ela nos serve aqui no sentido de aproximando do Wright Mills ali sobre, né, a gente tentar entender a partir da fotografia, buscar na fotografia essas conexões, então, né, de coisas mais amplas, mais gerais, da cultura, da política, da economia, né, de uma sociedade, né, e como isso atravessa a vida das pessoas, né, como isso influencia a vida das pessoas, né. E acredito que a fotografia nos permite, né? A fotografia ela consegue cristalizar, né, esse momento individual, né, que está rico, prenhe, né, cheio dessa vida mais geral da sociedade. E eu acho que uma outra coisa importante, hoje eu estava pensando sobre isso ainda, que é a fotografia, eu acho que nunca tem que ser tomada como algo estático, né, como algum acontecimento que parou no tempo. Um congelamento do tempo, né? Eu acho que a fotografia ela é uma imagem dinâmica, né? E ela se torna uma imagem dinâmica quando a gente procura nela justamente esses elementos que eu falei, nessa relação entre, né, o geral e o particular, entre a ação e a estrutura, né? Eu acho que é assim que, encarando desse modo a fotografia ela não é mais um congelamento do tempo e do espaço, né? Ela é talvez um congelamento, né, que mantém a dinâmica, né, do espaço e do tempo, se a gente olhar desse modo. Caso contrário, a gente vai olhar para uma fotografia como, enfim, isso já passou, isso já acabou, porque a fotografia ela está sempre no passado, né?
Mas, de qualquer modo, eu acho que esse passado não tem que ser tomado desconectado, né, do presente e do futuro na fotografia e no uso da fotografia na pesquisa social. A gente tem que procurar exatamente o que tem de dinâmico, de vivo dentro daquela fotografia. Então, eu acho que, mais geral, sobre fotografia é isso, pessoal. Que eu teria, assim, de teórico para compartilhar, de reflexões com vocês. Assim. E aí, agora, entrando encaminhando para o meu uso, né? Eu acho que eu fiz 2 usos da fotografia, tá? E aqui eu me utilizo da sociologia da fotografia e da imagem do José de Souza Martins, que é sociólogo brasileiro, enfim, que eu admiro muito. Eu acho que se não é o mais, é um dos mais importantes, né? Os sociólogos, né, vivos que nós temos no país. E aí o livro dele é bastante interessante, instigante, né, sobre fotografia. E ele diz o seguinte, não, eu me apropriei dele na minha dissertação. E esse capítulo que eu vou compartilhar com vocês aqui, onde vocês encontram, por exemplo, essa reflexão, isso aqui está no capítulo ou está na introdução, eu não lembro. Ele foi publicado na revista de Ciências Sociais da Unicinos. Então, se vocês quiserem acessar o texto e tal, dar uma olhada, só procurar lá na revista que vocês vão encontrar na íntegra, em formato de artigo, o meu capítulo da análise de 2013 a partir de fotografias. Então, ali na dissertação, eu uso, então, José de Souza Martins para justificar o meu uso das fotografias de 2 modos, que é o seguinte: enquanto documento, que a um só tempo fornece elementos para análise e funciona como ilustração corroborativa dos meus argumentos, né? Essa forma de utilização é bastante difundida nas ciências sociais, mas é criticada por José de Souza Martins, porque ele diz que isso é uma camisa de força positivista, né? Que é aquilo que eu estava falando anteriormente para vocês, né? Ele vai dizer que é uma utilização positivista essa pretensão da fotografia como ilustrar um argumento. Foi como eu fiz e ele critica isso. Porém, né, eu sou, né, um aprendiz de feiticeiro e a gente vai, né, no começo e talvez até no final, não sei, da carreira, a gente, né, vai indo pelos caminhos mais seguros, né? Então, isso foi uma utilização que eu fiz, né, de fotografia, essa coisa mais direta. No entanto, mesmo que se queira fazer uma utilização, uma apropriação da fotografia de maneira direta, assim, no percurso, né, se nota, né, quem tentar fazer isso, que não é possível, né? Sempre vai ter uma interpretação, né? É inescapável, né? Mesmo que tu queira só, tipo, essa fotografia aqui, eu estou falando de porta, essa aqui é uma fotografia de porta, né? Pode não admitir no próprio texto, mas vai ser necessário, né, o intelectual assumir para si mesmo que ali tem uma dimensão de interpretação e isso sempre vai ter, né, na fotografia, né? O mais rico é assumir isso, né, mais explicitamente. Então, esse é um uso, né, um uso mais corrente e mais positivista da fotografia. Eu uso desse modo também no meu texto. E eu faço um outro uso que é enquanto suporte através do qual o imaginário implicado no fenômeno e na sociedade em geral se expressa faticamente, tal como proposta de Martins em sua Sociologia da Fotografia e da Imagem. Ou seja, o José de Souza Martins vai falar, inclusive, sobre impressionismo na fotografia, aquelas fotografias mais desfocadas, né, fotografias que não têm uma forma definida, te dá uma noção do que é, né? Ele vai fazendo, o texto dele é muito bonito e muito instigante, né, sobre isso. Que ele vai dizer que talvez essas sejam as fotografias mais interessantes para a utilização, né, sociológica dela. Eu faço tem uma fotografia que vai ser a primeira que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu faço uma interpretação dela, mais interpretação mesmo, né, de olhar para ela tal como uma espécie de obra de arte e, né, refletindo e pensando sobre, né, aquela imagem e me aprofundando e fazendo todo aquele trabalho de interpretação assim mais direto mesmo, né, da fotografia. Vamos avançando então aqui. Vou começar, então, vou entrar agora no meu texto, né, no capítulo que eu utilizo as fotografias para analisar 2013, as manifestações de 2013. Né? Ali, essa aqui é a primeira foto que eu separei, então, para vocês, que é o Flautista de Porto Alegre. Né? Esse é o nome que eu dou para ela. Só um momento. Eu precisava abrir um... Eu vou dar uma saidinha aqui. Só para abrir aqui o texto, tá? Vocês me permitam ler rapidamente
só sobre essa foto para compartilhar, então, tipo, foi a interpretação que eu fiz, tá? Vocês estão vendo a fotografia, né? Ela tá posta ali, né? Tá. Só não vai ficar ampliada, porque ampliada eu não consigo abrir meu texto, tá? Então, diz o seguinte: essa fotografia serve como metáfora para as manifestações de 2013. No primeiro plano, visualizamos um homem molhado pela chuva, de capacete, tocando flauta. Ao lado dele, em um segundo plano, um rapaz com um semblante apreensivo, olhando fixamente para algo ocorrendo à sua frente. No terceiro plano da fotografia, um grupo de pessoas com rostos distorcidos pelas sombras e luzes que cintilam ao fundo, em especial uma luz desfocada que banha a foto em tons de vermelho. Né? Uma descrição ali né, do que eu percebo nessa fotografia. As duas dimensões da fotografia, o primeiro plano, cujo conteúdo é de fácil identificação, e o segundo plano, em que a imagem está desfocada, metaforizam a coexistência que ocorreu em 2013. Por um lado, formas distorcidas, as afecções que perturbam, sem se saber ao certo o motivo do incômodo, e por outro lado, a construção de reivindicações em um formato discursivo positivo, tendo mais ou menos chances de serem realizados no mundo. Tanto a fotografia quanto as manifestações foram marcadas por elementos distorcidos, indistinguíveis, sem forma e que causavam incômodo, e por outros mais bem definidos, acabados e distinguíveis. O mais significativo e emblemático na fotografia, para nós, é o homem tocando flauta no meio de uma situação tensa e de apreensão. Na noite em que foi realizado esse registro, a manifestação foi duramente reprimida pela Brigada Militar. Havia uma atmosfera de tensão pairando no ato. A observação da fotografia permite sentir essa dramaticidade e tensão instalada na rua naquela noite. Aliás, o flautista está de capacete justamente para se proteger da repressão. A noite que, ainda que inserido em um contexto conflagrado, o musicista segue tocando sua flauta. Acontecimento simbolicamente significativo, tendo em vista que a música, entre todas as artes, é o locus privilegiado de produção e de proteção da esperança. A música para Bloch possui em si o excedente, abre aspas, composto pelo material da esperança, mesmo no sofrimento sonante infligido pela época, a sociedade e o mundo, fecha aspas. Mesmo os manifestantes estando inseridos em um contexto propício para paralisarem, né, no qual vários perigos os afetavam, então eles sentiam medos, né, é ainda mais... só um momentinho aqui. Eles seguiam sua marcha, pois estavam animados mais fortemente pela esperança. Bloch é ainda mais explícito sobre a relação entre a música e a esperança e o mundo social ao dizer que, abre aspas, a relação com esse mundo é o que torna a música sismográfica em termos sociais. Ela reflete as rupturas sobre a superfície social e expressa desejos de mudança e significa ter esperança, fecha aspas. Isso nos permite interpretar a figura do flautista executando seu número musical em um contexto de repressão como uma alegoria que cristaliza visualmente a esperança e salienta sua incidência e importância na estruturação das manifestações de 2013. Também permite constatar a coexistência da esperança entre os manifestantes e do medo produzido pela repressão estatal como estratégia para tentar findar os atos. Certo. Esse é o que eu queria, desculpa a leitura, mas só para compartilhar essa ideia de um uso que o José de Souza Martins fala aqui da fotografia como uma expressão de um imaginário social implicado no fenômeno. Então, a partir dessa noção, aquelas noções que eu compartilhei anteriormente, eu fiz essa reflexão, né, a partir dessa fotografia, né, e, enfim, interpretando, né, a fotografia e o fenômeno de 2013, né, como talvez essa fotografia, para mim, essa fotografia, encerra em si, né, toda a interpretação que eu produzi na dissertação sobre 2013. Vários dos elementos ali que eu falo sobre medo, repressão, medo, tentativa de paralisar as pessoas, de desmobilizar as pessoas. Por outro lado, a presença da música. 2013 foi muito forte musicalmente, né, foi muito bonito, inclusive, né? E a música na rua, como né, o Bloch mesmo, Ernest Bloch, que é minha referência principal, né, que ele vai falar sobre esperança, né, que ele fala que a música tem uma relação muito especial com a esperança, né? E 2013 foi muito, muito musical. Então, essa fotografia, em alguma medida, eu consegui sintetizar nela, interpretar ela 2013. E toda a discussão que eu vou fazer, né, que eu faço posteriormente, nesse capítulo, nesse artigo mesmo, e em alguma medida está condensado nessa reflexão que eu fiz a partir dessa fotografia, certo? Então, eu tenho basicamente 2 ou 3 tópicos assim de interpretação dentro desse estudo,
né? Que é um que eu chamo de afetos expectantes, que é esse aqui, né? Afetos expectantes tomam as ruas, né? Qual que é a ideia? A ideia é que, basicamente, é que os afetos expectantes, né, motivaram a ação na rua, materializando demandas de negação ou de defesa da legitimidade das mobilizações. Se sabia o que não se queria. A ideia é de que a esperança ela se expressa no ser, nas pessoas e né, nas ações coletivas. Aqui eu elaborei essa ideia, agora mudou um pouco na tese, mas essencialmente, né, é isso, que no começo as pessoas, né, a gente sabe, os seres humanos sabem dizer o que não querem, né? Elas têm um desconforto, têm um incômodo, né, com alguma situação, com alguma coisa. Posteriormente se elabora algum conteúdo positivo, numa linguagem positiva sobre eu quero isso, no lugar disso. Mas no começo, né, o início, o princípio, é sempre um desacordo, um incômodo, uma negação, né? É um não à precariedade, não, eu não quero isso, né? E as pessoas agem bastante motivadas a um não. Porém, né, no decorrer de 2013, no decorrer do fenômeno, né, a observação que eu faço é que foi se produzindo e se difundindo mais amplamente conteúdos positivos sobre o que as pessoas queriam, o que os manifestantes queriam, né? Certo? Então, nesse momento do não, né, eu não quero isso, certo? Uma negação. Eu identifiquei que surgiram, né, duas formas de estratégia, né, de ação na rua, uma que eu chamo de iconoclasta e uma que eu chamo de soft, né? A prática iconoclasta foi empregada especialmente pelos adeptos da tática Black Bloc, mas não só, né? Que elegeram as instituições financeiras como seus alvos preferenciais. Também o mobiliário urbano, vidraças, muros e veículos empregados no transporte coletivo. As estratégias softs comunicavam denúncia, negação ou contrariedade a alguma coisa através de cartazes e palavras de ordem, cujos alvos eram elementos mais próximos e imediatamente ligados aos protestos, certo? Agora eu vou exibir algumas fotografias, né? As primeiras têm relação com essa estratégia, né? Esse repertório que eu chamo de iconoclasta. Rapidamente, por que eu criei isso? Muitos estudos falavam em violência. 2013 teve violência. Eu lembro de uma palestra do professor José de Souza Martins falando da banalização do conceito de violência. Ele diz, olha, se utiliza a violência, ele não estava falando sobre 2013, falava sobre outro assunto. Se utiliza 2013 violência de modo indiscriminado, né, para fenômenos que não necessariamente são violentos. Aí, olhando para 2013, né, essas performances, essas estratégias que eu chamo de iconoclasta, o que eu percebi foi muitos estudos chamavam esse tipo de ação aqui, né? O ônibus foi incendiado pelos manifestantes, mas não tinha nenhum ser humano dentro desse ônibus, etc. Foi o objeto, né? Eu disse, isso não é violência dentro de 2013, né? A gente não poderia chamar de violência porque não dá conta analiticamente do que está ocorrendo nas ruas, né? Então, eu adotei, eu passo a chamar esse tipo de ação de iconoclasta, por quê? Porque essas ações mais explosivas de 2013, elas foram realizadas por grupos antissistêmicos, né, anticapitalistas, né? E aí esses grupos, para mim, eles ainda estão, né, esse tipo de ação ainda está dentro da ideia de afetos expectantes como uma negação, porque ele é uma negação ao capitalismo, é uma negação ao sistema de transporte coletivo privado, né? É um não, mas a forma que eles vão expressar, a linguagem, né, ela é iconoclasta por quê? Né? A iconoclasta lá no grego é quebrar imagens, né? Quebrar ídolos, né? E aí essa ideia de que o capitalismo é uma espécie de ídolo, né? O Walter Benjamin fala do capitalismo como religião. Aqui eles estavam uma espécie de quebrando os ídolos, quebrando a religião, profanando, né, a ideia do capitalismo através dos seus objetos, né? Por isso que eu chamo, então, de estratégia iconoclasta e não simplesmente chamar de violência, porque não dá conta desse fenômeno e desse tipo de ação, né? Então, aqui, né, essa agressão, né, esse ataque a um ônibus, né, vidros quebrados, etc. Aqui um ataque, né, da vidraças e tal, os bancos foram bastante visados, as instituições financeiras, né, banco, loja, fogueira, né, ali é uma fogueira. Aqui o veículo de uma empresa de comunicação, né? Então aqui essas fotografias, né, e tem outras, eu só escolhi algumas, elas me ajudaram a fazer essa interpretação sobre essas ações que eu chamo de iconoclasta, né? E que estão muito ligados ao momento das manifestações, que eu faço a periodização de janeiro a março, alguma coisa assim, como o não, né? Um não ao aumento da passagem, né? É um não ao transporte coletivo, né, privado, etc., né? E pouco ainda
estava sendo articulado sobre, então, o que a gente quer. As estratégias softs, nesse momento aqui, eram cartazes, sobretudo, né? Tipo, protestar não é crime, né? Fui roubado, não sustente mais o aumento de ônibus, é uma negação ao aumento de ônibus. Transporte público não é mercadoria, né? Então, nesse bloco, essas fotografias, né, elas me ajudaram a fazer essa interpretação de 2013 como esse primeiro momento, um momento de negação, né? Um não, né? Um não à precariedade, um não ao transporte coletivo privado, um não ao aumento das passagens, né? Mas aí, né, a interpretação que eu elaboro e tal, aí eu estou falando sobre o conteúdo muito rapidamente para dar atenção para as fotografias, né? Mas tem uma espécie de progressão, então... desculpa. Ainda não. Aí tem eu coloco um outro box aqui, que tinham muitas crianças nas ruas em 2013, principalmente em um dado momento, né? E aí, então, tinham fotografias, né, de crianças e tal. Eu disse, isso aqui fala alguma coisa, né? E a criança é um elemento de esperança social, porque tem sempre tem essa dinâmica de se depositar nas crianças uma ideia de uma esperança de que o futuro vai ser diferente, vai ser melhor, etc. Também é na infância que mais fortemente, massivamente, a esperança incide, e a gente aprende a lidar com a esperança. A esperança é um afeto, né? A gente não tem esperança necessariamente porque eu quero ter esperança. Aqui a ideia é de que a esperança é esse elemento, essa energia que nos faz agir, né? E nos faz agir sempre por uma vida melhor, né? Independente se essa vida melhor é só uma mudança no sistema de transporte ou é uma mudança gerada na sociedade e tal. O fato é que a esperança é um elemento ontológico, né? Então, a esperança, crianças na rua, me chamou a atenção esse dado, e as fotografias, né, me ajudaram também a pensar nisso. Crianças, assim como a música, são uma espécie de expressão cristalizada da esperança, né? Então, né, eu também trabalho, né, essa ideia na dissertação e tal, e algumas fotografias das crianças aqui. Acho que agora eu posso voltar aqui para a tela cheia. Essa foto eu adoro. Vem para a rua, Nelson. Não sei quem é o Nelson, mas esse ato aqui acho que foi lá na Vila Tronc e tal. Foi uma noite. Eu também participei de quase todos os atos de 2013 presencialmente e tal. Então tem muitas coisas que são também relatos, impressões e coisas que eu observei na rua e que, né, a fotografia é só mais um dado, né, nesse caso. Ou a minha observação é também só mais um dado. Não sei. Tá, então a coisa da progressão, da negação para um discurso mais positivo, mas, né, sobre a gente quer alguma coisa específica, né? Então ocorreu isso, né, nas manifestações. Então os afetos expectantes, eles se transmutam em lampejos imagéticos, porque, né, a coisa da imagem, a imagem não é só na foto. A gente pensa também por imagens, né? Ninguém pensa por texto, ninguém escreve texto. Se a gente escreve texto na cabeça pensando, a gente também está pensando em imagem, porque uma letrinha é um código e é uma imagem, né? É outra discussão. Nesse momento, brotam do solo, né, fermentoso do imaginário os sonhos diurnos. Brotam figuras de uma vida melhor, ou seja, primeiro é a negação, é o incômodo, né? É o não à vida precária. Depois, né, talvez o depois é imediatamente, ou pode demorar um tempo, né? Não existe, né, uma temporalidade para isso ocorrer, que a gente possa cronometrar. Mas, né, em algum momento vai brotar algum tipo de figura sobre eu quero isso no lugar disso, né? Ou seja, uma elaboração positiva. O sujeito começa, então, a criar figuras imaginárias a respeito do que exatamente ele deseja. O incômodo produzido pelos afetos expectantes, primariamente canalizados sob a forma de negação das circunstâncias vividas, passa a receber o conteúdo positivo e se inicia então, as fabulações de sonhos diurnos. Sonho diurno se o sonho noturno, né, a gente dorme e tem sonho com olhos fechados, a gente tem sonhos que são com os olhos abertos e eles não são elaborados e controlados pela consciência, né? Não são sonhos vãos, coisas que não têm ligação necessariamente com a realidade. O sonho diurno é elaboração sobre a realidade, né, que a gente vive e o que a gente quer dessa realidade e o que a gente quer para essa realidade. Esses são os sonhos diurnos. Então, essa interpretação de que então passam em algum momento, eu acho que foi ali por abril, saiu a revogação do aumento, né, das passagens e tal, e a partir desse momento, então, os atos começam a ter uma carga muito maior sobre reivindicação, sobre o que a gente quer colocar no lugar, né? Aí são as fotografias que têm relação com isso. Aqui, ó, transporte 100% público começa a ganhar muito mais visibilidade, essa pauta, essa ideia, né, a circular muito mais, né? Antes era um não ao aumento das passagens. Agora é o sim a um transporte
específico, né? Um transporte público. O passe livre já também, né? Ganhou bastante força naquele momento, enfim. Depois, então, um outro momento, o último momento, eu chamo, né, isso é tudo a partir do Ernst Bloch, né, pessoal? Ele fala em utopias concretas. Utopias concretas são sonhos diurnos que se tornam, né, interessantes e vinculantes, né, por uma coletividade que passam a compartilhar desses mesmos sonhos e que elaboram esses sonhos, né, sobre a fórmula que ele chama de utopia concreta, ou seja, um conteúdo utópico que é factível e possível de se realizar no mundo, né? Porque existem ideias, utopias que não são irrealizáveis e tal, mas existem utopias, ideias que são realizáveis. E essas são concretas. Então, no período final das mobilizações, a última grande ação de 2013 foi a ocupação da Câmara Municipal de Porto Alegre, de vereadores. Destacamos que nesse episódio a criação de condições propícias para a gestação de uma pequena utopia concreta. Foi o momento em que os manifestantes iniciaram o processo de mediação dos seus sonhos intersubjetivamente partilhados em face do mundo. Então, aqui algumas fotos sobre a ocupação, né? Enfim, não sei se alguém que circulou por lá e tal. Foram feitas muitas assembleias, muitas discussões sobre elaboração de ideias e propostas, né, para o transporte coletivo da cidade de Porto Alegre. Saíram lá, acho uma era passe livre para estudante, desempregados, eu acho que não por aí. E uma outra ideia que eu não lembro qual foi, mas, né, que eu chamo de, né, utopia concreta. Pequenas utopias concretas foram elaboradas ali, né, nesse momento, né? Ou seja, dessa progressão que tudo começa como uma negação, então passa a irromper ideias positivas do que nós queremos e aqui a elaboração, né, mais bem acabada e coletiva dessas ideias, né? Então, aqui, enfim, as fotografias dessa ocupação, desse momento, né, de elaboração de sonhos, né, de utopias concretas, se deu, sobretudo, nessa ocupação aqui, né, da Câmara de Vereadores. As fotografias dessa foto aqui, enfim, ela é muito bonita, muito fofa e eu coloquei na minha dissertação. Por último, fronte novo em relação da esperança com a institucionalidade. Aí, a ideia de fronte, né? Eu não sei se eu, enfim, tá, eu estou correndo aqui, mas assim, a ideia é os conceitos que eu usei na minha interpretação, afeto expectante, sonhos diurno, utopia concreta, são os conceitos chaves de cada um desses tópicos, né? E eu tento, né, rapidamente demonstrar como isso, né, eu tentei utilizar as fotografias tanto para sustentar essa ideia como interpretando essas fotografias, né? Aí um outro conjunto de conceitos que eu usei foi um outro conceito foi front. O front para o Bloch a realidade social é construída a todo momento. E ela resta sempre construída através da inter-relação entre diferentes mediações, né? Mediações que tendem a conservar o mundo tal como ele é, mediações que querem transformar, e essas relações, essas mediações, né, a partir dessas relações resta instituída a realidade social, né? Então, o front, a ideia, né, front de guerra, ele é um espaço do conflito, né? E é isso. 2013 me parece que no Brasil o front, no geral, sociedades democráticas, razoáveis e tal, os conflitos, as intenções de transformação, elas são elaboradas dentro dos parlamentos, são canalizadas nas instituições e tal. Mas em alguns momentos mesmo essas sociedades, elas, né, o front ele se abre em outros lugares, né? Por exemplo, na rua. E aí, na minha interpretação, 2013, né, enfim, por uma série de questões, a institucionalidade não dava conta, né, do conteúdo utópico, das esperanças das pessoas que estavam na rua, né, ou que foram à rua. Então, a rua se transformou nesse front, né? E aí, ali, por exemplo, as manifestações, os manifestantes, eu enquadro como essa mediação que quer instituir alguma novidade no mundo, que é alguma, né, aqui sobretudo com relação ao transporte e tal. E na rua, naquele momento, como uma mediação mais conservadora, né, de manter a ordem, né, a polícia, né, o aparelho repressor do Estado. Então, essas fotografias que tem que retratam esse embate, esse encontro, né, no front entre mediações que pretendem transformar e as que pretendem, né, conservar as coisas, né? Então, eu separei essas fotografias, utilizei essas fotografias, inclusive muito bonitas mesmo. Quase todas que eu utilizo, vocês devem ter visto, é do Sul 21, né? Que foi um jornalismo, fotógrafos que eles estavam, né, dentro das manifestações, literalmente, né? Um lugar muito mais privilegiado.
eles olhavam o mundo, né, certamente de um modo que me é familiar, que eu também, né, não, me faz sentido. Então, talvez por isso eu tenha escolhido essas fotografias também, né, muito provavelmente. Enfim. Esse, né, é um conjunto de fotos, então, ligado a essa ideia de fronte. E, por último, né, a ideia de que, lá na primeira foto eu li para vocês, a ideia de que, de tentar incutir o medo, né, principalmente o Estado, né, coisa da repressão. A repressão é sempre uma estratégia de medo, e o medo é um afeto que paralisa, né? E aí a ideia de sempre se utilizar a polícia, maioria dos atos, nem todos, né? Há também uma escolha, mas enfim, sobretudo através daquela presença amedrontadora, fazer com que as pessoas desistam, né, da ação, né? E o Estado, naquele momento, 2013, isso foi muito evidente, assim, a utilização da polícia, né? Tiveram, inclusive, ações violentas, não só simbólica da polícia, né, mas de repressão bastante violenta, mas, sobretudo, a ideia final que se busca, né, usando a polícia, a utilização da polícia, é fazer com que as pessoas paralisem, né, que elas sintam medo, né, de estar na rua, né, porque é perigoso, porque pode acontecer muitas coisas e tal. E aí, para essa discussão sobre a estratégia do medo adotada pelo Estado, utilizando a polícia, eu só utilizei essa fotografia. Eu achei bastante expressiva. Assim. E é isso. Ainda bem, consegui acabar. Medi 7. Uf. Pessoal, eu terminei. Desculpa, é tudo muito longo. É isso. Obrigada, Douglas. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, os dois participantes da oficina por todo o conteúdo e a discussão muito interessante que nos proporcionaram hoje. Sensacional, a Aline colocou, e eu concordo. E temos uma pergunta aqui do Lucas. Fotografia como um devir? Quem sempre pode ser interpretado? Aí. Peraí, acho que... Um minutinho, peraí. Que sempre, né? Não quem. Eu botei errado. Que sempre pode ser reinterpretada. Falei isso, botei o quem. É que, e pensando porque muitas coisas vieram na cabeça, né? Com a fala dos dois, né? Então, eu gostei muito, primeiramente, né? E quando eu escrevi essa pergunta, me veio na cabeça um pouco do João Bill, né? Da antropologia do devir, e aí lá da Catarina, da etnografia, e aí olhando para a pesquisa, né? E para o diário de campo como algo que daqui a pouco tu olha de novo e surge mais uma coisa, e aquela coisa que não acaba, sabe? Aquela pesquisa que está sempre sendo, sabe? Que não necessariamente é finita, né? Mas que tu pode dar um fim se tu quiser como pesquisador, se tu acha que tu acredita nisso, ou não, né? Eu, olhando para a fotografia aqui, pelo menos como um dado empírico, fui pensando nesse potencial. Eu não sei se mas eu acho que talvez exista em determinados contextos, não sei se todas as fotos, eu não trabalho com isso, mas fico pensando com vocês que olham para essas fotografias, sejam produzidas por si ou olhadas a partir de quem outros produzindo, se também dá para se olhar dessa forma, já que o Douglas pelo menos disse sobre não ser estático, né? Mas essa não ser estático é ser um devir, assim, da pesquisa? Fico pensando nisso. Quer responder, Mila, aí alguma coisa? Ai, não tô te ouvindo, Mila. Sim. Fale. Não. Não tá ouvindo. Veste de novo. Fala. Não. Eu vou... Aí, fala. Foi. Mila? Não veio. Não veio. Tá, eu vou respondendo, Mila. Tu vai dando aqui a minha perspectiva aqui, e aí tu vai tentar arrumar aí. Lucas, é bem boa a pergunta, eu acho que é isso. Aquela ideia de que olhar para a fotografia como dinâmica, eu acho que é isso. Eu acho que ela não tem... Nenhuma pesquisa tem fim, ela tem fim arbitrariamente. Né? A gente diz, tem que acabar essa pesquisa, né? Alguém te diz, tem que terminar isso aqui, não pode falar de tudo. Porque eu acho que, enfim, o social, os fenômenos sociais, eles estão sempre conectados a outros fenômenos e tu pode, né, ficar numa pesquisa infinita, né? E a fotografia, em alguma medida, pensando nela como algo dinâmico, eu acho que tem isso, de tu olhar para ela várias vezes na mesma fotografia, né, e ser possível interpretar e reinterpretar a fotografia e trazer outros elementos,
tudo vai depender aí que eu falei sobre a imaginação sociológica. A Mila falou também sobre as lentes, né? Não pode ser algo livre, né? Que daí não é mais sociologia, não é mais ciência, mas assim, as tuas lentes, né? Elas vão te levar a fazer indagações específicas, né? Para aquela fotografia. Então, a mesma fotografia, né? Respeitando o contexto dela, do que ela diz, né? Sobre o que ela fala, sobre o tempo, o espaço que ela ocupa, é possível, né, fazer várias interrogações distintas, diferentes para essa fotografia, né, e tirar repercussões e reflexões e análises distintas e diferentes da fotografia. Então, eu acho que a fotografia, como algo dinâmico, permite isso, né, que se faça esse tipo de emprego dela, utilização dela. Enfim, nem sei mais aí, a gente pode ir muito longe se a gente faz emprego, não sei. Dá para escutar? Agora tá. Tava com problemas cachorrísticos aqui também, do meu que tava latindo. Eu concordo com o Douglas, era o que a gente vinha discutindo, né? Não tem, a gente, né, tem certos limites na questão, né, da formalidade acadêmica, enfim, mas se a gente for interpretar e reinterpretar, eu acredito também que seja processual, que não é finito, né? Abre esse espaço. É que eu sei que agora você está com um pouco tempo, né, Douglas, mas depois a gente pode conversar, porque eu queria saber como é que foi o teu processo na busca das imagens que tu utilizou, como foi o processo para escolher, né, enfim, a tua caminhada por esses arquivos, né? Porque também é algo que agora eu estou visitando também no doutorado, pela história e a utilização dos arquivos, né, e na busca de documentos. Que você estava falando ali quando tu mostrou algumas fotos, falando da violência, né, do ônibus que estava sendo queimado, não tinham pessoas. Também depende muito do discurso e da fonte como está sendo analisada e interpretada aquela fotografia, né? Depende muito do recorte que dá quem está expondo aquela imagem, né? O discurso Sim. que está sendo utilizado. Sim. E Mila, eu acho bem interessante isso, que é como eu fiz coletei essas imagens. Eu acho que aqui entra essa coisa de imaginação sociológica, que tu precisa estar ancorado, né, por uma perspectiva mínima teórica e o que tu quer no teu campo. Eu acho que primeira coisa, tu tem que ter isso. Aí, quando tu vai olhar para as imagens, né, as imagens talvez vão dizer, olha, eu sou possível de ser utilizado aqui, sabe? Mais do que tu Até porque tu estava lá também presente, né? Às vezes não necessariamente tu vai também utilizar fotografias de arquivos de uma época mais antiga que tu não estava presente, mas no teu caso tu também teve a vivência de observar o que estava acontecendo, de saber exatamente como era essa questão da violência ou não violência, da repressão. Tu também estava presente, né? Isso ajuda bastante. Mas de qualquer modo, a coleta, né, do material, assim como qualquer material empírico, pensando como um dado empírico, sempre vai se dar a partir de uma orientação, né, teórica, metodológica e tal. Eu acho que a fotografia é a mesma coisa, e foi assim que eu fiz. Eu queria falar sobre sonhos diurnos. O que é sonho diurno? A pessoa sabe o que ela quer, né? Né, quando isso surge no meio dessa manifestação, não sei o que, eu consegui reconstruir a partir das fotos, né? Ou tentei, não sei. Ou o que a gente ia comentar, né, na questão da captação. No momento que eu fiz as captações, as fotografias, e que tu estava falando dos momentos separados depois, para sentar, voltar a ler, observar tudo que for, né, ver os dados que foram coletados, enfim, as interações, né, a reflexão que eu queria fazer, da onde que eu tinha partido e como que eu cheguei lá, né, nesse outro momento pós. São os limites, são as perguntas que a gente se faz constantemente, né, na pesquisa, seja fazendo entrevista, seja fazendo fotografia, né, utilizando fotografias. Olha, o princípio da dúvida leva longe, sabe? Eu acho que é possível fazer várias coisas, mas tem sempre que duvidar, sempre que questionar e tal. Isso ajuda a sofisticar, né? A deixar mais factível o que está fazendo. É isso, fotografia é um negócio difícil de lidar, assim, mas é muito instigante, muito interessante. Vale a pena, né, a experiência. Olha, eu tenho que sair, pessoal. Tem que dar uma olhada nos trabalhos da Cornélia sobre etnografia urbana, acho que tu vai gostar. Eu vou dar uma procurada. Pessoal, eu vou sair, tá? Me desculpem. Um beijo, um abraço, foi uma satisfação enorme. Obrigada, Douglas. Um beijo para Olivia. Tá bom, pode deixar. E para Tata. Agradeço novamente pela oficina, Camila. Obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente.
Espero que possa continuar. A gente tem a programação até o final, até quase o final da semana, até quinta-feira. O evento é aberto também, válido como certificado de ouvinte. Fica o convite. De tarde a gente tem mais atividades. Mas agradeço novamente. Obrigado a todos que estavam aí presentes. Professor Emil, morrendo de saudade. Beijo, Mandando um Camila. saludo. Ah, que bom escutar. Que bom que pudeste separar um tempinho para estar aqui também. O Prêmio que vai estar aqui de tarde com a gente, dando oficina. Legal, legal. Muito obrigada, então, pelo espaço para compartilhar um pouquinho da minha experiência com a fotografia na pesquisa. Muito obrigada. Nos vemos mais tarde, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.